Bom dia, pessoal. Mais um Podtex ASBZ. Hoje, na verdade, Podtex Entrevista, um Podtex especial aí, com a presença do Rafael Crescente, diretor jurídico da Disney. A gente está com muita curiosidade aqui, viu, Rafa? Se prepara aí que vai ter um monte de pergunta interessante, talvez menos tributárias e mais de curiosidade do que qualquer outra coisa, mas vai ser bem legal. E comigo aqui, Antônio Moreno, também, para te bombardear de perguntas aí, saber um pouco mais sobre você. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo, Rafa. Bom dia, pessoal, obrigado pelo convite. Ó, a gente gosta de falar um pouco, já que a gente fala muito que é o CPF, mais o CPF, menos o CNPJ, a gente ficou um pouco, eu particularmente fiquei um pouco curioso para saber um pouco sobre esse sobrenome Crescente aí. A origem dele, do que você sabe dele? Danilo, eu assim, não tenho muita informação sobre o meu sobrenome. Eu sou daquela leva de pessoas que acho que já tentaram ir atrás da cidadania italiana e não conseguiram, porque, enfim, documentação perdida, por aí. O que a gente conseguiu descobrir, assim, é que é o lado da família do meu pai, que é da região do bem sul da Itália, ali, região da Calábria, Borgo Calábria, e é um sobrenome que acabou sendo abrasileirado quando veio para o Brasil, era Crescente, sem o SC e com I, que acho que como muitos imigrantes, o pessoal veio aqui e aí foi aportuguesado quando veio quando imigrou. Aí assim, a gente até tentou ir atrás, conseguiu, eu conheço muito poucos Crescentes na minha carreira, ou mesmo tipo de vida, assim, acho que eu encontrei 2 ou 3 Crescentes que não fossem família imediata. Então, assim, nunca conseguimos colar muito bem aí do que se trata. E acho que até por isso, por não ser um sobrenome muito comum, eu acabei me identificando, é o que eu uso mais no dia a dia, assim. Teve época que eu era Rafael Alves, mas aí, enfim, ficava um negócio que tinha vários. Aí eu falei, puta, não, vamos com o Crescente mesmo, que fica mais Aponta para difícil de cima, entender. cara. Exato. Sabia que você ia mandar uma piada de duplo sentido. Eu tenho uma tese que nenhuma pessoa, ninguém nunca... Toda piada que você tentar fazer com uma pessoa relacionada ao sobrenome dela, certamente ela já ouviu nessa altura da vida. Então, é muito difícil. Já foi Rafael Minguante, Rafael sei lá o quê, a vida inteira eu tive acostumado. Ou também piadas com altura, né? Porque eu tenho só 1,71, então apesar de ser Crescente, esse lado não me beneficiou. Muito bom, muito bom. Cara, vamos lá. E aí, para começar sua formação, como sua trajetória para chegar aí no direito, como que foi o percurso para chegar na Disney? Fala um pouquinho sobre a sua formação, sua trajetória de carreira. Acho que seria legal aí para todo mundo ouvir. Esse é o momento de entrevista de emprego, né? Que a gente pede para o pessoal contar a formação, aquela Qual pergunta é a sua ampla. formação? Assim, meu caminho para o direito foi, assim, até a época do colégio, assim, eu tinha algumas ideias que eu pensava, não, direito sempre foi uma delas. Eu sempre, assim, até tive interesses um pouco pela área mais criativa, então sempre gostei muito de cinema, mesmo quando era adolescente, fotografia, etc. Eu até trabalhei brevemente como fotógrafo para uma editora na época que eu estava no colegial, Legal. porque eu meio que queria tentar um pouco essa vida, assim. Só que, sei lá, aí ao longo desse caminho eu meio que senti que, putz, quando eu transformava um hobby num trabalho, o hobby perdia o prazer. E aí eu falei, putz, acho que não é muito isso para mim, assim, aí por questões de afinidade com a área, eu não era um cara muito bom de exatas, mas eu gostava de toda a questão, sabe, de organização, regramento, etc., analítica, discussão. Aí eu acabei falando, putz, ok, eu vou para o direito. Você sempre tinha aquele discurso, acho que na época que a gente fez faculdade, que o direito era uma carreira muito diversa, você podia fazer um monte de coisas dentro dele. Eu acho que isso, no fim das contas, é verdade. Aí eu acabei fazendo direito, me formei no Mackenzie, gostei bastante da faculdade, e, assim, não tive aquelas crises com o direito que o pessoal tem um pouco no começo, no meio da faculdade, achei bacana, assim, desde o início. E depois disso acabei fazendo uma pós no CEL ICS, em Direito de Entretenimento, e mais recentemente eu fiz o LLM de contratos do INSPER também. E
E assim, o meu caminho para a Disney foi um caminho longo, assim, na verdade eu acho mais interessante contar do meu caminho do entretenimento, assim, né? Porque eu acho que é uma área do direito que a gente acaba não tendo tanto contato nem na faculdade e, assim, Exato. muitas vezes você passa a vida também profissional sem ter contato com essa área do entretenimento, que acaba sendo um microcosmo dentro do direito. Eu, durante a faculdade, comecei a estagiar no escritório chamado Bitelli Advogados, que é do professor Marcos Bitelli. E, assim, eu, na época, entrei lá para trabalhar com contencioso cível, como estagiário mesmo, assim. E a gente pegava um contencioso cível de massa de clientes que já eram um pouco diferentes, assim. A gente trabalhava muito para a Cinemark na época, para outros grupos. Tinha a própria editora Revista dos Tribunais, que era cliente do escritório. Legal. Então, assim, já tinha uma coisa meio incomum, assim. Então, você tinha caso, por exemplo, de gente que não conseguia comprar meia entrada, de gente que eventualmente putz, o pai não pôde entrar no filme com o filho porque a classificação indicativa não era adequada. Eu fiquei nesse escritório por um tempo, assim, não foi algo que eu procurei esse escritório por ele ser de entretenimento. Acho que nessa época eu nem tinha noção de que isso existia como um ramo do direito. E aí, lá dentro, vendo isso, um sócio que era, na época, o Thiago Ladeira, me puxou para trabalhar no consultivo dos clientes de entretenimento. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais para algumas produtoras na época, para Paranoid, também para alguns clientes que já eram as programadoras de TV por assinatura na época, Viacom, Discovery, Fox, e para as associações de mercado desses clientes. Então, assim, eu meio que brinco que, por uma sorte, porque realmente isso não foi planejado, eu acabei caindo num ramo do direito que é mais criativo e um pouco mais ligado às artes criativas do que a média, assim. Eu fiquei nesse escritório de 2008 até 2013, se eu não me engano. Há bastante tempo. Então, foi bastante tempo, acho que 5 anos e meio trabalhando com o Bitelli. Eu me formei lá, advogado, e continuei trabalhando lá uns bons anos depois. E aí depois eu fui trabalhar num outro escritório também especializado, que na época era o Serginho Cristina Salinas, hoje em dia também tem o Fittipaldi e Valério, que são dois sócios que se juntaram à sociedade mais recentemente. E lá no CQS, como a gente chama, né, porque o nome é meio grande, eu trabalhei muito com o Gilberto Toscano, que hoje em dia está no Netflix, e com o Roberto Jucá, que hoje em dia tem o próprio escritório, consultoria de política pública dele. E lá também era um escritório muito especializado nisso, só que ele atendia mais um outro lado. Assim. Enquanto no Bitelli a gente trabalhava um pouco mais com os exibidores, com os canais de TV por assinatura, no CQS a gente trabalhava mais com as produtoras propriamente ditas. Então, assim, produção de cinema, produção de TV, assim, o elo é engraçado, né? Eu acho que algumas coisas, quando a gente está dentro do mercado, elas parecem mais óbvias, mas talvez para o mercado não. Assim, o que você vê na TV não é produzido, na maioria das vezes, pelo canal que você está assistindo. Então, assim, você tem uma produtora que é contratada pelo canal ou por um estúdio e ela executa essa produção ou no regime de coprodução ou num serviço por encomenda para aquele canal. São raras vezes que você tem planetas que produzem o seu próprio conteúdo 100%. Assim. Tem uma produtora dentro do grupo. Isso é uma coisa que ocorre mais na TV aberta, por exemplo. A SBT, Globo, etc., tem efetivamente operações de produção dentro da sua própria casa. E aí, enfim, depois desse tempo todo no CQS, eu fiquei acho que de 2013 até 2015, aí foi quando surgiu uma oportunidade, uma oferta para trabalhar na Fox, na época. Eram os canais de TV por assinatura da Fox, e era operação, enfim, Fox Sports, todos os canais da Fox, FX, Fox Live, e era uma mudança grande, né? Porque até então eu tinha, acho que coisa de, como advogado mesmo, eu acho que eu tinha uns 5 anos de carreira em escritório, mais um tempo de estagiário, então era um total de 7, 8 anos de vivência em escritório, e era uma oportunidade de empresa. E na época eu fiquei super conflitado, porque pô, sabia que era um universo muito diferente de trabalhar em empresa, né? Mas aí somou duas coisas engraçadas. 2015 eu estava casando, então acho que todo mundo que já casou sabe que nessa época o dinheiro faz uma diferença. E a oferta da Fox era financeiramente interessante pra caramba.
E assim, eu também sempre tinha ouvido que chega um momento na sua vida que é difícil você fazer a transição de um advogado de escritório para um advogado de empresa, um advogado corporativo. E eu pensei, putz, eu vou lá, e assim, se 2, 3 anos eu senti que, putz, não é para mim, eu volto para o escritório e tal. São as coisas que a gente conta para nós mesmos, para eventualmente ter coragem de fazer, né? E aí eu entrei na Fox em 2015, foi uma curva de aprendizado muito desafiadora, assim. Eu sou muito grato por uma dica que uma amiga que trabalhava na Discovery na época, hoje em dia está na Amazon, a Thais Colli, ela me falou uma coisa: olha, lembre-se de uma coisa, você está acostumado a escritório de advocacia, onde o seu trabalho, o que você faz é o core business. E agora você está indo numa empresa, você não é o core business, você é uma área de suporte. E a empresa está lá para fazer dinheiro, fazer os negócios dela. Então você tem que trabalhar com essa mentalidade. E foi uma dica que assim gravou realmente na minha cabeça e é uma coisa que me ajudou muito na transição, né? Eu acho assim, eu realmente tive que mudar o meu perfil de trabalho para entrar dentro disso. E aí, assim, eu fiquei na Fox desde 2015, e aí final de 2017 foi anunciada a aquisição da Fox pelo grupo Disney. Eu fiquei na empresa durante todo o período de transição, foi um período longo, a gente teve um processo de aprovação regulatória e de antitrust bem longa, e por volta de, acho que foi abril ou maio de 2019, teve a aprovação da operação no CAD, e o closing aconteceu e a gente realmente começou a se integrar e começamos um processo de integração que, na verdade, segue acontecendo até hoje, né? Então, assim, eu entrei na Disney, eu vim parar dentro da Disney como uma herança da Fox e fiquei. E eu sempre brinco que, para mim, assim, é engraçado, né? Quando meus amigos falam, assim, putz, eu sempre fui um cara, enfim, que, tipo, puta, tinha um lado mais geek, assim, então gostava de Marvel, gostava de Star Wars, então foi uma coisa meio natural, assim, cair dentro disso sem muito planejamento, mas assim, com bastante felicidade. Você quer perguntar? Fala aí, Antônio. Não, só ia falar realmente você... um encontro interessante. Primeiro, é super legal ver o Rafa contando a trajetória dele com uma certa paixão. Às vezes a gente vê as pessoas perdendo isso, principalmente no mundo jurídico, né? As pessoas começam a contar de uma forma muito burocrática a sua trajetória, a sua história. Isso é uma narrativa, assim, um mito por trás, né? E aí fechou tão interessante essa parte do reencontro, como você começou, que é realmente muito interessante. Acho que até uma sorte sua, com a construção que você fez, de poder trabalhar com algo que você se sente preenchido. Muito interessante. Era um comentário, não uma pergunta. Não, isso faz toda a diferença no dia a dia, né? A gente costuma falar aqui que não existe mais essa segregação de vida profissional, vida pessoal. Existe vida, né? A sua vida ela vai acontecendo. Essa segregação que a gente por muito tempo tentou fazer, ela para mim não faz de fato sentido algum, ainda mais num contexto de pandemia, que você faz home office, que você convive com a família, enfim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, porque não tem como não fazer, né? Quando você pensa... Bom, primeiro, uma coisa que é interessante notar, porque a gente associa a Disney muito a parque, e todo ano tem um desenho de princesa, né? Que é até um aspecto que eu depois queria explorar com você, que foge ao jurídico, foge ao tributário, mas que a gente acha muito bacana, que você consegue ver o quanto os desenhos também têm mudado, né? A princesa ela não é mais salva, ela traça a própria trajetória. Eu sou pai de menino, eu sou suspeito, porque eu presto muita atenção nisso. Então, você pega Valente, Frozen, tudo mais, mas o ponto que você já colocou aí, que é interessante, a Disney é muito maior que isso, né? Então, eu imagino que no seu dia a dia, as pessoas até pensam... Tem gente que pensa, fala, mas tem Disney no Brasil? Eles estão aqui no Brasil? Eu imagino que seja uma presença muito grande, que eu acho que seria legal se pudesse falar. E depois eu também queria explorar como é trabalhar assim num local que tem um foco muito de entretenimento, porque é aquilo, a gente só vê muito a produção, o exterior e tudo mais. Mas, sabe, eu queria explorar um pouquinho como é estar dentro de um jurídico, de uma empresa como essa, porque deve ser dinâmico,
deve ter muita coisa engraçada que você vai poder compartilhar com a gente, mas se eu puder falar um pouquinho, o que é a Disney hoje no Brasil, assim? Claro, acho que você tocou num ponto legal, Danilo, porque realmente, assim, desde a época que eu trabalhava na Fox, assim, era engraçado, porque quando eu falava que eu trabalhava na Fox, as pessoas iam imediatamente porque elas conheciam e o que elas tinham uma relação. Então, assim, eu, sei lá, tava Fox no Uber, Sports. mencionava... Exato, tava no Uber, mencionava que eu trabalhava na Fox. Alguém virava e falava da Fox Sports. Eu falava, eu trabalho na Fox, mas essa operação da Fox Sports fica no Rio de Janeiro, eu não tenho tanto contato. E assim, a mesma coisa, agora que o grupo é maior ainda, né? Quando eu falo que eu trabalho na Disney, as pessoas têm reações diferentes, assim. Então, tem pessoas que pensam, a cabeça da pessoa vai imediatamente para os parques. Então, ela pergunta, mas não tem Disney no Brasil? Como vocês trabalham com isso? Aí eu explico, olha, não, realmente, não tem um parque no Brasil, mas tem toda uma operação. Tem canais de TV por assinatura, você tem serviços de streaming, que é o Disney Plus e o Star Plus. Você tem uma operação de que licencia produtos, né? Então você vê todos os produtos que a gente encontra, enfim, desde, sei lá, bonecos, lancheiras, etc., até produtos hoje em dia de casa que você encontra por aí. Isso é uma operação aqui no Brasil de licenciamento que licencia essas marcas, essas propriedades para licenciados explorarem. Você tem todo esse mundo de coisas. Então, eu acho engraçado isso. E, hoje em dia, assim, a verdade é que a Disney, existe a marca Disney pura ainda, que vai muito do que você falou ainda, que são os parques, são os clássicos, mas hoje em dia é um grupo muito grande, né? E que assim, tem uma diversidade muito grande. Você tem os desenhos da Pixar, você hoje em dia tem os próprios canais da ESPN, que são operados, são da Disney, né? Desde 95, com a aquisição da Capital Cities, ABC, e assim, com a aquisição do grupo Fox, a operação que era a Fox Sports no Brasil, hoje em dia também pertence ao grupo Disney. Então, além disso, você tem a Marvel, você tem tudo que é da Lucas, os filmes de Star Wars, você tem a própria National Geographic, né, que era do grupo Fox, que foi adquirida agora também operada pela Disney. Então, assim, virou um guarda-chuva muito grande de coisas. E, assim, dependendo de o quão interessada a pessoa é no mundo do entretenimento, ela normalmente acaba tendo uma noção maior do que o que a gente faz, e aí consegue visualizar melhor, talvez, com o que eu trabalhe. Mas, às vezes, realmente, a pessoa fica meio atônita quando eu falo que eu trabalho na Disney, e ela fala, ué, mas como assim Disney no Brasil? Não faz o Então, menor sentido, né? Na cabeça da pessoa. e assim, o dia a dia realmente é interessante. Minha esposa também é advogada, hoje em dia ela trabalha com compliance, mas assim, a gente sempre, sabe, senta na mesa do jantar e às vezes conversa sobre o que está acontecendo no trabalho, né? E eu acho que as coisas que a gente faz no entretenimento, elas acabam sendo um pouco diferentes. Então, assim, tem coisas que são um pouco marcantes na carreira que acabam sendo um pouco diferentes. Então, assim, sei lá, às vezes meu trabalho é sentar e, por exemplo, a gente já produziu na época da Fox, a gente produziu 2 séries e um filme com Porta dos Fundos. Então, assim, às vezes meu trabalho era ler um roteiro de Porta dos Fundos para ver o que poderia dar problema ou não. Processo você ia ter que resolver. Exatamente. E pior que ainda assim, você tem que fazer esse tipo de coisa tendo em mente aquilo que a minha amiga me falou na época. Virar e falar, cara, você não pode ser um cara que vai... Assim, se você for fazer uma visão puramente jurídica ali de risco, tem risco, você não pode fazer. Assim, eu acabo com o trabalho dos caras. Assim, não tem como você fazer algo engraçado. Então, assim, tem a ver, às vezes, com um pouco de criatividade, com um pouco de mitigação de risco, e uma vez, assim, com realmente dimensionar risco para que a empresa decida se ela vai ou não tomar esse risco. E isso é uma coisa que, assim, acontece muito. Quando eu falei lá no começo que o entretenimento é um microcosmo, porque é mesmo, assim, quando a gente brinca, a gente fala, desde que eu jogado, quando a gente fala que trabalha com entretenimento, as pessoas imediatamente falam, você trabalha então com TI, marcas, patentes, e você trabalha com direito autoral, né? Imediatamente para isso a cabeça das pessoas vai. E assim, isso é uma parte, mas assim, eu brinco que o entretenimento tem seu próprio tributário, tem regimes tributários, ele tem seu próprio regulatório, porque é um segmento de mercado surpreendentemente regulado, acho que muitos dos advogados não têm uma noção disso mesmo, e
ele também tem todas essas particularidades, ele tem de precedentes judiciais que são relevantes, discussões, você tem, sei lá, regulação do Ministério da Justiça, da Anatel, da Agência Nacional de Cinema, da Ancine, você tem muita coisa aí. Então, assim, o trabalho do dia a dia, ele vai de inúmeras coisas. Então, sim, tem uma pessoa na nossa equipe, o Daniel, que ele trabalha com aquisição de direitos esportivos para a ESPN, algo muito diferente. Eu trabalho, por exemplo, com a parte regulatória, com questão de produção de conteúdo. Então, assim, às vezes vai desde, por exemplo, putz, eu estou adquirindo os direitos sobre um livro para a gente poder adaptar isso para uma série. Ou, eventualmente, sei lá, são questões regulatórias envolvendo a nossa plataforma de streaming. Então, assim, é bem dinâmico, é bem excêntrico, complexo. Por um lado. É incrível, cara. É muito legal. Pois é, assim, por exemplo, tem análises que eu acho super interessante. O Brasil ele tem um mecanismo super moderno de classificação indicativa, né? Que é uma ferramenta que permite que os pais identifiquem para qual público, né? Para qual público aquela obra é apta, né? E assim, pô, tem um manual super interessante, um manual prático de classificação indicativa editado pelo Ministério da Justiça. E assim, pô, eu tenho que saber assim, cara, qual é a questão do uso de droga ilícita, nudez, lascívia, todo esse tipo de coisa assim acaba afetando a classificação indicativa. Então você acaba tendo que ter um conhecimento que é meio dentro desse microcosmo e você se pega vendo questões interessantes, assim, pô, tem um dia que, sei lá, tem um talento que vai filmar alguma coisa e o cara não quer filmar, ele não quer entrar, não aparece no set enquanto o contrato não tiver assinado. Então, assim, tem um pouco de dores, sabe, assim, Mas, é bem plural em termos de dor de cabeça que você tem. Rafa, e sem que você exponha ninguém, sem dar nomes aos bois, como diz o ditado, tem alguma coisa muito inusitada que você já passou engraçado com essa? Alguém que falou, olha, não vou entrar, não vou gravar, alguma coisa que de tão esticada a corda ficou caricato, engraçado, alguma coisa que você teve que resolver, enfim. Putz, já teve muita coisa engraçada assim, ao longo da carreira. Não falando agora um pouco da Disney, mas na época que eu trabalhava no CQS também tinha uma pessoa que trabalhava com uma propriedade relacionada ao público infantil, que ela estava numa negociação grande com uma outra empresa que tem canais infantis. E o cara ele ia fazer uma transição do mundo da TV aberta para o mundo da TV fechada. Ele ia para um canal de TV por assinatura, ele produzia conteúdo infantil. E assim, era o conteúdo do cara, eu não posso identificar aqui, mas ele era um conteúdo super popular, assim, mas assim, o cara estava acostumado com o mundo de TV aberta, onde eventualmente, sei lá, ele fazia circo, trabalhava também em escolas, fazia licenciamento de produto e tal, e ele ia para o mundo de um player de TV por assinatura que era mais restrito, mas assim, com muitas regras, guidelines, do que ele podia, que ele não podia fazer, tal, tudo. E assim, e essa empresa estava meses tentando interagir tentando negociar com ele diretamente e não conseguia. E aí eles procuraram o CESNIC, que era o escritório que eu trabalhava, e falaram, olha, Rafa, ajuda a gente aí nessa negociação, representa o cara para a gente conseguir fechar negócio, sabe? E foi assim, sabe aqueles trabalhos onde você sente que você acho que metade da fatura deveria ser de honorários e metade da fatura deveria ser de sei lá, apoio psicológico, assim, sabe? Porque assim, é um trabalho muito mais do que jurídico. Você tinha que atender o cara, buscar com o cara 2 horas no telefone, assim, que o cara estava te confidenciando as inseguranças dele de transicionar o negócio dele da TV aberta para TV fechada, e o medo do impacto que teria. E aí, assim, às vezes, sei lá, o guideline de uma empresa falando, você não pode entrar numa escola e vender produto, a gente não acredita nisso. E assim, você sabe que hoje em dia, sei lá, 10 ou 15% da receita do cara, e ele numa super insegurança de abrir mão disso, assim. Então, assim, hoje em dia eu falo, mas foi uma época que, assim, foi um tipo de negociação que é muito desgastante. Também, Você fez reembolso de despesas de paracetamol junto ao cliente. Exatamente. Aí você terminava
você terminava assim, e como você se sente com relação a isso? Né? E deixa o cara falar. E assim, no fim, eles fecharam, deu super certo. A gente fez um closing, foi até no aniversário desse cara, fizeram um bolinho para ele. Foi uma coisa super que eu guardo na memória, assim. E assim, fora isso, cara, teve muita coisa já interessante. Puta, a gente... Isso eu acho que a gente pode até entrar em mais detalhes. Quando eu trabalhava no Bitelli ainda, a gente fez muito tempo atrás não sei se vocês lembram, um show que era do pessoal do Legião Urbana com o Wagner Moura cantando. Não, eu particularmente... Acho que eu lembro desse fato. Mas Legião Urbana também é bom para dar dor de cabeça jurídica, né? Tem história. Pois é, então, foi uma coisa que deu muita dor. Foi uma coisa que deu muita dor de cabeça. Era uma coisa um trabalho que o Bitelli fez na época. Assim, foi um trabalho complicadíssimo. Assim, aquela coisa que vai andando para frente. A MTV, que na época ainda era da Abril, estava querendo fazer a qualquer custo. E assim, sabe, foi aquela coisa que assim, até o último minuto podia não ter acontecido, sabe? Sabe quando você vai assessorando o cliente, ao mesmo tempo monitorando o TJ ali para ver se não vai entrar um processo, se alguém não vai conseguir uma liminar para inviabilizar. Assim, são esse tipo de questões assim que são interessantes. Eu também advoguei na época no próprio Bitelli também. Isso é uma coisa, você deve lembrar do Charlie Brown Jr., assim. Sim. Perto da época que o Chorão faleceu, na verdade, eu acho que após o Chorão ter falecido, a banda e o Alexandre, o filho do Chorão, ele procurou a gente. Eles procuraram a gente, na verdade, porque eles meio que tinham um último disco praticamente finalizado, um álbum póstumo, que foi lançado após o falecimento do Chorão, e a gente estava na época negociando com ação livre, se eu não me engano. E assim, foi muito duro, porque era uma negociação muito emocional ali, porque você tinha muito fresca a morte do Chorão, e você tinha também a banda ali num futuro incerto, né? Numa certeza de vai continuar, não vai continuar. Esse era o último álbum que eles tinham de fato produzido, como a formação da banda ali, Charlie Brown Jr. Foi uma negociação muito dura, assim, era um momento, acho que tão desgastante de eu lembro que assim, eu fiz reunião com o Champignon na semana que ele acabou se suicidando, assim, então foi uma coisa super super sensível super pesada. também. Então, as pessoas acabam marcando a gente assim ao longo do tempo e assim para tocar em pontos agora mais felizes, menos tristes, foi assim coisas como eu te falei agora, sabe? Assim, como você às vezes trabalha com talento, tem história, o pessoal da produção liga e falando, putz, olha, o fulano, a van tá lá para pegar o cara no hotel porque ele vai gravar, seja uma série, ou seja um comercial, e o cara não tá saindo, entendeu? Assim, o cara não tá no hotel, que deveria estar. É uma minoria, a maioria dos talentos com quais a gente trabalha são extremamente profissionais, mas assim, tem essas peculiaridades da indústria do entretenimento. Assim, faz parte também do mito do show business, né? Exato. Tem que ter a figura contra o sistema. As grandes personalidades que fazem coisas e eventualmente, sabe, eu ia ser excêntrico, viu? Eu falo, se eu fosse uma personalidade famosa, eu ia querer ser alguém excêntrico, tem que fazer parte do Tim Maia do direito. Exato. Pô, exato. Tem que ser tem que ter um quê de Tim Maia ali, pô. Deixa eu aproveitar. Fala, por favor, Antônio, vai porque Não, deixa eu aproveitar. Desculpa te interromper, Danilo. Não, por favor. Mas, cara, eu tô com vontade de fazer uma pergunta. É difícil até pensar, tanta coisa interessante para a gente puxar uma perspectiva e sair conversando, mas tem uma coisa que já estava ali, que eu estava planejando, tentando formular uma pergunta, que é mais ou menos o seguinte: a gente tem o case da Disney, aí falando da Disney, o parque mesmo, mas como um grande exemplo de experiência para o consumidor, né? Tipo, um leading case para todos os setores, como a Disney conseguiu mapear o processo todo, desde a compra do ingresso até a hora que ele sai do parque, aquilo tem que ser uma experiência perfeita. E a gente também, aqui no escritório, a gente teve uns treinamentos muito interessantes sobre alguns perfis de atendimento ao cliente, essa experiência, como a gente leva também aos clientes, e a Disney sempre foi um dos principais casos trazidos para, enfim, exemplificar esse modo de atendimento. E aí, a minha pergunta é, você falou muito do conteúdo de várias situações que você trabalha, super interessantes, e eu estou pensando agora na forma.
primeiro, como que, se de alguma forma esse exemplo também é utilizado para vocês internamente dentro do grupo, dentro das outras frentes, dos outros braços, como essa qualidade no serviço, no atendimento impacta desde um back-office até a experiência final nos outros setores e principalmente no jurídico, cara. Esse modelo é utilizado por vocês também de alguma forma? Vocês se aplicam na experiência, seja do cliente interno, seja na comunicação com terceiros? Não sei se tem alguma coisa que faz sentido nessa pergunta. Não, faz muito, assim, isso que você tocou, para mim, bate até numa curva de aprendizado que eu tive quando eu parei de trabalhar, na verdade, eu migrei da Fox para a Disney, né? A Fox, assim, é uma cultura a qual eu me amoldei bem na época, era uma cultura mais beligerante, mais um pouco de conflito, mais de ousadia, no sentido de risco. E aí, assim, quando eu mudei para a Disney, eu inclusive tive que me adaptar à cultura da empresa, que é uma cultura mais friendly, de prezar muito pela percepção da marca, que é uma percepção mais assim, soft, amigável, é uma percepção que desperta um lado, não que a Fox fosse um lado negativo, mas a Disney, ela tem um lado afetivo. E assim, é até engraçado que quando você conversa com as pessoas que trabalham na Disney, elas têm um negócio que elas falam assim, por exemplo, alguém vai se apresentar na Disney e ela fala, eu estou na magia há tantos anos, que é meio que o sentido de onde ela trabalha. E a Disney, assim, ela é uma empresa bem mágica de se trabalhar mesmo em vários sentidos, porque assim, ela é uma empresa que reúne realmente muita coisa, que assim, quando você vê o que a empresa entrega no mundo, você tem um orgulho. Eu lembro que, assim, não que eu não tivesse com outras coisas que eu fizesse, mas, assim, hoje em dia, por exemplo, quando você vê... Putz, assim, às vezes, quando eu vejo sai um trailer de algum conteúdo, assim, tudo, eu falo, cara, realmente, assim, é muito admirável o que essa empresa faz, sabe? Você olha e fala, putz, isso aqui é um negócio que... assim, ainda que eu não trabalhe diretamente, eu faço essa máquina rodar de alguma maneira também, e assim, é um negócio que é gratificante. E a Disney, ela tem esse também cuidado com os funcionários, né? Por exemplo, durante toda a pandemia, cara, teve um cuidado muito grande com a segurança dos funcionários, teve uma preocupação muito grande com a segurança de todo mundo, apoio psicológico, etc. Assim, e isso também exigiu uma mudança mesmo no meu próprio perfil. Assim, eu entendi que, por exemplo, eu como advogado muitas vezes era briguento, sei lá, tipo, via alguma situação e falava, não, esse cara aqui tá errado, e, meu, sabe, a gente tem que, se ele quiser, enfim, fazer valer a vontade dele, que ele nos processe. E, assim, a Disney, às vezes, ela tem uma cabeça muito mais, assim, de resolução de conflito, talvez não agressiva. Isso não significa que a gente seja molenga e que, enfim, toque qualquer coisa, mas, assim, tem uma mentalidade um pouco diferente. E aí, isso foi uma curva de adaptação muito grande para mim, que vinha de uma cultura de escritório, que talvez fosse uma cultura mais de conflito, e também de uma empresa que tinha uma postura um pouco mais beligerante. E a Disney, assim, ela tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é do magical moment, né? Então, assim, ela preza meio que com todo ponto de contato que você tenha com a Disney seja algo realmente especial. Então, por exemplo, tem um livro muito bom que, eu não sei a tradução dele em português, mas é o livro que o Bob Iger, ele se aposentou recentemente como CEO, estava como chairman, está terminando o prazo dele agora. Ele era foi o CEO da empresa, acho que por mais de 15 anos. O livro se chama Ride of a Lifetime. E ele conta a experiência dele toda, e ele conta, quando ele ainda não era CEO, ele trabalhava com o Michael Eisner, que foi CEO antes dele, e que ele caminhava às vezes pelo parque e olhava o Michael Eisner tendo a visão assim de, putz, olha, sei lá, tô andando pelo parque, desse ângulo aqui, eu consigo ver uma antena aqui, sei lá, dentro de um lugar que deveria ser, sei lá, uma vila medieval, entendeu? Isso aí putz, tinha que mudar o paisagismo do parque para cobrir a antena. O Greg falou, olha, tipo, a arquitetura desse prédio aqui não tem nada a ver com isso aqui. Então, assim, o nível de cuidado com a experiência é um nível de cuidado muito alto. E assim, mesmo quando algo dá errado, a ideia da empresa é sempre converter, é sempre, talvez, compensar o cliente de uma maneira que, assim, o que fique seja a memória do tratamento positivo que ele recebeu ali, e não do desgosto que ele teve. E isso é um desafio muito grande que a gente enfrentou quando a gente começou a trabalhar no direct consumer, né, que é agora com o streaming.
Então, a gente foi de uma empresa que, assim, antes a gente tinha uma relação muito indireta com o consumidor. Você tinha o parque, que era uma coisa que você ia fora do Brasil. Você tem o cinema, você vai ver um filme nosso, mas você não tá... O cinema não é da Disney. O canal de TV por assinatura, você assina através de uma operadora de televisão, de uma telecom. Você não assina o canal da Disney. E aí, quando a gente entrou no Direct Consumer de verdade, que foi com o Disney Plus, a gente falou, tá, como eu mantenho essa experiência de excelência Num para o aplicativo, usuário? No aplicativo, exato, não numa primeira experiência Direct Consumer. Então, assim, é muito interessante mesmo assim, ver também como tem uma curadoria de marca muito forte. Assim, a marca e o reputacional é realmente o número 1 para a empresa. Isso foi uma Legal. adaptação muito grande para mim. Muito bom, cara. Danilo. Sabe o que eu queria te perguntar? Só para a gente, para falar, como disse, né, para não dizer que não falei das flores, para não dizer que não falamos do tributário, uma coisa que me intriga, porque, óbvio, quando você pensa no tributário, tem 470 mil temas, todo mundo discutindo e tudo mais, mas é o que você comentou. No setor, eu tenho uma realidade muito diferente. Claro que muitas das discussões que se aplicam a todas as empresas vão se aplicar também a qualquer empresa como vocês enquanto grupo. Mas deve ter uma particularidade ou outra, e aí talvez tenha um tom aqui mais de curiosidade, de assuntos que são polêmicos dentro do setor como um todo, que deve ser um pouco da sua experiência, que não é da maioria das pessoas que operam com direitos tributários, sabe? Eu queria ouvir um pouquinho de você, um ou outro assunto, fala, putz, cara, ó, isso daqui é super polêmico, ou já foi resolvido, mas que são assuntos que certamente o mundo jurídico deixou à margem, com certeza. Eu acho que tem sim discussões, né? Voltando àquela ideia lá do microcosmo, assim, falando um pouco mais do tributário, né? Teve por muitos anos uma discussão muito forte envolvendo uma CID, que chama Condecine, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Essa é uma CID específica para o nosso setor e ela incide sobre segmento de mercado. Então, assim, ela incide sobre cinema, televisão por assinatura, televisão aberta, vídeo doméstico, que é uma indústria que hoje em dia já não é mais tão, assim, eram as locadoras, ou era a própria venda de videocassete, depois DVD e por aí vai. E assim, em 2012, quando a gente estava tendo meio que o nascimento do streaming no Brasil, as primeiras, sabe, os primeiros passos do Netflix por aqui, a Agência Nacional de Cinema, ela tinha, através de uma instrução normativa, meio que criado um novo segmento de mercado, que era o de vídeo sob demanda. E aí tinha uma discussão muito forte tributária de, ok, mas espera aí, os outros segmentos de mercado foram estabelecidos por uma MP que depois foi convertido em lei, e assim ficou. E aí agora você tem a agência querendo pegar um conceito que existia na MP, que era de outros mercados, e criar um mercado. Aí começa toda aquela discussão tributária de, mas espera aí, você está criando um fato gerador através de instrução normativa, qual é a legalidade disso? E assim, deixando de lado essa discussão, você chegava para uma análise prática que era muito interessante, né? Que era, ok, mas vamos analisar como isso funciona, né? A Condecine, essa CID, sobre esse mercado, ela era cobrada de duas maneiras, né? Para uma parte do mercado, ela era cobrada como uma porcentagem da receita que você remete para o exterior. Então, é assim que ela é paga para a televisão por assinatura, quando você tem remessa de receita para o exterior. Ou ela tem o que a gente chama de condecine título, que é assim, cada título que você vê na TV tem um registro dessa Agência Nacional de Cinema e ele paga uma condecine quando esse registro é realizado. É a condecine título. E aí o que a gente tinha dentro do streaming era uma realidade muito diferente, né? Então, assim, você olhava, por exemplo, na TV, você tem um conteúdo que ele estava lá sempre girando. Então, assim, era ok você pagar essa condecine título, porque você tinha um conteúdo que ia ficando velho, ele ia saindo da grade, sempre que você ia tendo conteúdo novo, você registrava, pagava essa condecine e o valor não era um problema. E aí você entrava dentro do streaming, que é uma biblioteca. A ideia sempre foi que fosse uma biblioteca, quase infinita de conteúdo ali que o consumidor pudesse olhar. E aí, o que você olhava? Você olhava que, na largada,
um serviço que tinha, sei lá, 5 mil títulos, e que desses 5 mil títulos, talvez 1.000 fossem séries, que tinha não sei quantos episódios, a Condecine, por título de obra seriada, ela era devida com base no número de temporadas do episódio. Você tinha uma realidade que, assim, um player de streaming tinha uma conta de Condecine que não fazia sentido. Assim, a gente estava falando assim que, para o cara começar uma operação no Brasil, eventualmente ele tinha que desembolsar, sei lá, 20 a 30 milhões de reais de Condecine. E, assim, isso gerava uma barreira de mercado muito grande, inclusive, porque, assim, a gente até hoje, quando a gente olha, todo mundo olha e fala, mas o streaming é um negócio que dá muito dinheiro hoje em dia, o que são 20, 30 milhões, essas empresas sem receita? Tudo bem, pode ter até uma variedade desse argumento, mas lembra que a gente está falando disso em 2012, quando esses caras, entendeu, estavam começando. Mesmo para um Netflix entrando no Brasil, isso era dinheiro. Não era... E assim, isso também criava uma barreira de entrada enorme para qualquer player pequeno de streaming. E essa discussão foi uma discussão que permaneceu sendo o hot topic do streaming no Brasil até ano passado, quando finalmente houve uma decisão, né, e entrou dentro de um PL que acabou virando lei que não havia essa incidência sobre vídeo sob demanda. Eventualmente até pode ser discutido assim, para nós a discussão era, olha, tudo bem, ainda que a gente tenha que pagar alguma coisa, você tem que desenhar um modelo de cobrança da Condecine que seja compatível com o modelo de streaming, não estender a tributação como ela existia para outro segmento de mercado, para o streaming via uma instrução normativa. E até hoje, né, permanece um hot topic muito grande esse sobre regulação desse mercado de vídeo sob demanda. Eu não sei, por exemplo, se vocês estão cientes disso, mas desde 2011, por conta de uma lei que regula a TV por assinatura, você tem uma cota mínima de conteúdo nacional que passa na TV por assinatura. E tem uma intenção muito forte de trazer isso também para o streaming. Então, assim, mesmo resolvida essa questão da Condecine, até hoje em dia é um hot topic esse. Pô, é necessário, a gente vai ter que intervir para garantir que tenha conteúdo brasileiro dentro do streaming. A gente tem países, salvo engano, a própria França estipulou que 30% do catálogo dos serviços de streaming tem que ser conteúdo francês ou conteúdo da União Europeia, e uma porcentagem inferior a isso tem que ser conteúdo francês. Então, assim, são esse tipo de discussões que a gente acompanha, porque são discussões muito relevantes para o nosso setor. Cara, eu acho muito que complexo. não tem uma dinâmico. visibilidade, assim, né, do público em geral. Mas é engraçado, porque a sua vida, assim, imagino que de outras profissionais que estão inseridos nesse setor, é muito dinâmico e a multiplicidade de assuntos é muito grande, né? Você vê, é um assunto tributário extremamente específico que ninguém está sabendo, é o terapeuta de alguma estrela, você tem um quê de tantos assuntos, é o contrato, legal de ouvir. Eu tenho 2 assuntos aqui também interessantes. Um acho que é mais, eu vou puxar esse primeiro até. O papel de quem está no entretenimento, apesar do nome passar a função, a falsa ideia que é basicamente entreter, a gente sabe que ele vai muito além. Existe um papel de influência muito grande na sociedade e tudo mais. E eu, como tenho filhos, você acaba assistindo desenho, você acaba colocando coisas antigas, coisas novas. E uma coisa que me chama a atenção, quando você pega um desenho, sei lá, de 30 anos, às vezes até mais, você vê o reflexo dos valores da sociedade ali eram muito diferentes, né? Qualquer princesa, ela sempre salva. E aí você pega os desenhos mais recentes, para dar alguns exemplos aqui, né? Você pega, acho que Valente foi muito emblemático, você pega Frozen, mais recentemente Encanto, que por coincidência eu estava assistindo esse final de semana com os meus filhos. Isso gera um movimento, obviamente, de influência que se retroalimenta, né? A empresa ou o setor ele é influenciado pela mudança ao mesmo tempo que ele influencia a própria mudança. Mas como que hoje assim a Disney está vendo muito esse momento de
das minorias, da questão da mulher, como que isso está assim dentro? Claro, a gente vê o reflexo disso nas produções como um todo, assistindo, mas o quão caro isso é para vocês? O que você consegue compartilhar aqui para a gente com relação a isso? Olha, uma coisa que eu acho super bacana na Disney, assim, que eu acho que dentro do mundo corporativo hoje em dia a gente vê um movimento onde muitas empresas, às vezes, elas preferem evitar polêmicas e ter, talvez, posicionamentos que a gente poderia dizer que são um pouco mais em cima do muro. Uma coisa que eu me identifico com a Disney, e eu acho que eu tenho orgulho da empresa nesse sentido, é que assim, ela é uma empresa que tem abraçado pautas, por exemplo, toda a questão de diversidade de gênero, toda a questão LGBTQIA+, tem uma questão super aí. Você tem empresa que ela busca representatividade no conteúdo que ela produz, ela busca diversidade dentro da empresa. Assim, recentemente teve um trabalho super legal do nosso departamento de recursos humanos, que no nosso programa de estágio buscou candidatos de perfis diversos. Tem um programa de jovem aprendiz que também busca isso. Você também tem o próprio coletivo, que é o coletivo Tchala, dentro da própria empresa, que são de pessoas dentro da empresa que buscam, enfim, representatividade negra dentro da empresa. Isso é uma coisa valorizada. Então, assim, eu acho que isso é interessante porque é um trabalho que a gente vê que a empresa, nesse conteúdo global que ela faz, ela está se posicionando nesse sentido, está buscando protagonismo feminino, está buscando tudo isso, mas, e ao mesmo tempo, ela também tem isso dentro dela, ela está trabalhando dentro dela. Eu não vou falar que a empresa é perfeita nesse sentido, porque nenhuma empresa é. Estamos falando de organizações gigantes que elas têm reflexo de mudanças sociais que vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos. Mas, assim, o nível de esforço que eu vejo dentro da empresa hoje para se tornar uma empresa mais diversa, uma empresa mais plural, é uma coisa que eu acho que é rara, e também é raro você ver esse nível de genuinidade na busca por isso. Então, assim, é algo que eu acho muito, muito legal de ver acontecer. Assim. Todos esses temas de ESG, tudo isso são pautas que a Disney abraça, e que abraça não só para o público. Assim, pode ter, por exemplo, às vezes um pensamento um pouco cínico de não, mas a Disney está capitalizando esse momento agora nos seus filmes, etc., porque ela vai lucrar com isso, mas dentro não é assim. Mas não, eu vejo um esforço genuíno da empresa, de também, dentro da empresa, ter essa transformação, não só no conteúdo que ela vende. Então, assim, algo muito interessante. E é o que você falou, assim, se você for olhar, o conteúdo que ela produz, ela reflete esse momento, né? Você tinha, talvez, nos clássicos da Disney, a questão um pouco da princesa indefesa. E a gente tem que olhar esse conteúdo da época do que ele foi produzido. E aí você tem, sei lá, por exemplo, de Frozen para frente. Frozen, por exemplo, é um conteúdo maravilhoso, onde o valor ali está na amizade das irmãs. E nenhuma das duas ali é indefesa. Elas são empoderadas, mesmo na própria última trilogia do Star Wars, você tem uma personagem feminina super forte que protagoniza o filme. Então, assim, eu acho que isso mostra muito um compromisso da Disney. Você gera essa questão, você gera, sei lá, você permite, por exemplo, que meninas se identifiquem com esses personagens poderosos, e se sintam também empoderadas. Então, assim, eu acho muito bacana esse trabalho que a Disney faz. E algo que orgulha bastante quem trabalha na empresa. É muito interessante isso, Danilo, porque a pergunta é excelente. Me parece, assim, eu também sou muito fã das histórias da Disney, parece que a história, né, o fio condutor dela, que tem um valor, tem uma questão moral, uma questão ética por trás, né? Ela é meio que histórica e atemporal. Você vê assim, os filmes têm uma linha, mas os personagens têm mudado. E aí ela traz uma outra referência de valores, né? E aí eu já vou enganchar isso com uma pergunta, que para mim o meu filme Disney de todos é o Rei Leão, tipo, marca a minha vida por conta do momento e de certa forma, enfim, você vê um pouco agora a Moana, né, um pouco também nesse personagem feminino, são filmes aí que marcaram a minha percepção disso tudo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, filme Disney ou não Disney,
história, qualquer coisa, quais são os filmes que te marcam? Pode ser um da Disney, pode ser um não Disney, pode ser o que você quiser. Cara, é difícil dizer, porque assim, na minha cabeça, até que a gente está falando de verdade de conteúdo, né? Agora, por exemplo, que a Disney é dona da Fox, eu poderia dizer para você que todo o catálogo do que era Fox hoje em dia é Disney, né? Mas pensando assim, na minha infância, cara, conteúdos que me marcaram, pô, eu lembro, vi no cinema, Mulan, Rei Leão, assim, Mulan, eu acho que, por exemplo, é um conteúdo super precursor disso. Mulan, salvo engano, é de 90 e... Eu não sei, de 94 ou de 95. Pô, eu lembro de ouvir isso no cinema e, pô, a gente estava falando de uma personagem feminina super empoderada, indo defender a família dela. Cara, a gente está falando de um negócio que aconteceu, ó, tipo, 25 anos atrás. Então, assim, achei isso poderosíssimo na época que eu vi, assim, sabe? E como você tocou, aí mesmo Rei Leão, assim, cara, eu acho que lá você teve um nível de storytelling e um nível de mexer com o emocional das pessoas ali, de você ver a morte de um pai ali, uma coisa muito marcante, assim. Então, é isso, assim, do outro lado, cara, uma coisa que assim, mexe comigo no sentido de ver o negócio como uma obra-prima, assim, pô, eu lembro de quando eu assisti o primeiro Homem de Ferro, e assim, eu lembro que, pô, que a gente tinha o que era o filme de super-herói antes daquilo ali, da Marvel. Era uma coisa assim, totalmente meio estrambólica. Teve sucessos, pô, teve coisas legais, os Batman do Tim Burton, mas assim, aquilo ali foi algo muito diferente. E aí você imaginar que hoje, sei lá, talvez 25 filmes depois, a gente tem um universo tão coeso, que tem séries, entendeu? Que ligam personagens, e você tem hoje, tipo, sei lá, talvez um terço de Hollywood já tenha participado, feito papéis no universo cinemático Marvel. E é um negócio assim que, cara, para mim é tão improvável como a qualidade do negócio melhora em vez de piorar, porque assim, o que a gente tem nessas franquias longas é a tendência do negócio cada vez ficar mais absurdo e piorar. Mas assim, você veio de uma época onde as pessoas tinham uma rejeição muito grande a tudo que era meio fantasioso, e aí você foi construindo devagarzinho, devagarzinho esse mundo de fantasia, até onde você teve, sei lá, sucesso de personagens que eu acho que eram muito improváveis, que eram muito pouco conhecidos no Brasil, Guardiões da Galáxia, etc. E assim, hoje Fantástico. em dia você tem filmes entrando numa coisa super cósmica e você mistura, enfim, deuses com mágica, com mitologia. Então, assim, é um negócio que eu, não só pelo meu lado geek de assistir, acho legal, mas também, assim, pensando do lado de quem gosta de cinema, assim, virar e falar, eu não acredito que alguém conseguiu construir um negócio tão coeso e tão grande, assim, ao longo de, talvez, se hoje em dia a gente está falando de talvez 10, 15 anos de universo cinematográfico Marvel, e você fala, cara, como assim? Como Não isso ficou desse colapsou, né? tamanho? Exato, como isso não colapsou, como isso chegou desse tamanho? Então, assim, é algo que me marca muito, assim, e me impressiona do nível, assim, de competência de execução, que eu acho, assim, primoroso. Muito bom, muito bom. Rafa, a gente, óbvio, para variar, a gente sempre estoura o tempo, a gente até nem fala mais que isso é uma questão, porque o que era estourar tempo virou padrão. Antônio, quer fazer mais uma pergunta? Eu sei que você tem umas Só... 36 Não, guardadas tem, aí. cara, é super bom o papo, é super interessante, o Rafa Eu é tô super com tempo, compreensível. cara. Eu A tenho gente fala que até 11 e se a quiserem. gente vai ter que fazer um dois, assim, a continuação, né? E tem uma promessa também, Rafa, da gente juntar todos os entrevistados, que são pessoas super interessantes, contando várias histórias, e fazer um happy hour com todo mundo, para vir essa turma junta contando história, porque, cara, tem Justo. muita coisa legal. Tem muita E coisa realmente o tempo legal. é mais curto. Mas obrigado pela sua dedicação, pela sua empolgação em contar tudo isso. É um prazer tê-lo nesse episódio aqui com a gente. Não, foi bacana mesmo. A gente guarda mais umas outras questões aí para um dois e para esse happy hour dos entrevistados. Bom, Rafa, de Vai novo, virar franquia. vai virar franquia. Eles vão colocar o nosso Podtex no streaming, dizem. Dá mais um tempinho para a gente, né? Dá mais um tempinho para a gente aprimorar. Mas é isso, ó, agradecer bastante aí. Foi muito bacana ouvir a sua trajetória, misturando um pouco com Disney, aquilo que a gente falou, vida pessoal, profissional, para a gente é uma coisa só. Então foi algo bacana de ouvir mesmo, sim. Muito obrigado, viu?
Não, obrigado pelo convite, foi legal falar com vocês e espero que até a gente falar numa próxima vez, do jeito que as coisas acontecem, talvez já tenha muitos causos novos para contar até lá. Legal, gente. Obrigado, viu? Maravilha, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.